Era uma vez um broto legal. Ela usava mini saia, era amiga de um tremendão e de um cantor que era uma brasa, mora? Pois é, os tempos são outros, as gírias muito diferentes. Mas Wanderleia continua arrasando com sua alegria contagiante. Na entrevista de hoje, a eterna ternurinha. Agora você vem dizendo... Cantar é um dom assim como a alegria. Wanderleia passou por todas as modas e todas as tendências da nossa música. O talento da ternurinha resistiu ao tempo. Essa mineira de Governador Valadares ainda está na estrada. Ela acaba de ganhar um prêmio da APCA, Associação Paulista de Críticos de Arte. Aliás, aqui na sua casa a gente vê instrumentos musicais e referências de música por todos os cantos, né? E artes música, e tudo mais. arte, Eu fiz uma família, né? Eu tenho duas filhas, duas meninas, né? Tive o meu filho, meu primeiro filho, depois duas meninas. E meu marido também, o pai da Yasmin, da Jade, é músico, é produtor, né? Então nós vivemos num mundo muito, né? Aqui não tem nenhum executivo nessa casa. Aliás, a família toda participa do novo CD da Wanderleia, que está sendo premiado, ganhou como álbum do ano pela APCA. Parabéns. É verdade. Eu fiquei muito feliz com o prêmio e esse prêmio, né, tão conceituado. Fiquei muito feliz. Eu, o Lalo como produtor do disco, a Yasmin participando com a arte, né, fazendo a arte do disco, a Yasmin, minha filha mais velha, a Jade fazendo a parte de percussão desse show, com um show ao vivo. Fizemos uma temporada de apresentação no Cozipa, a Jade fazendo percussão. Então está a família inteira dentro desse disco. Então eu brinco aí dessas formas todas e eu acho que o disco tem uma coisa muito diversificada. Os tempos eram de muito rock and roll. A linguagem mudava de acordo com o ritmo da época. Gestos, roupas e gírias novas apareciam na televisão, ainda assustada com aquela geração um pouco barulhenta para a tímida mídia da época. E as gírias e as expressões também, né? Eu queria que a gente relembrasse. Do Roberto. Bicho. Barra limpa, papo firme, uma brasa mora, então, né, essas coisas. O Jorge Ben era o Bidu. Menina gata Augusta, menina Augusta gata. Menina gata Augusta, menina Augusta gata. O Jorge foi uma coisa muito engraçada, porque ele já veio pegando as guitarras elétricas, elétricas, e já fazendo uma coisa brasileira, já meio uma swingada, sabe, diferente. Ele veio trazendo toda aquela inovação da música brasileira, né? Mas como ele tocava guitarra, então ele não era bem recebido nem na tradicional música brasileira, os puristas, ele não era bem recebido ali. Ele não era bem recebido na bossa nova porque ele estava de guitarra elétrica. Então ele acabou no nosso ninho mesmo, né? E acabou vestindo todas aquelas roupas, aquelas bocassinas, aquelas calças Saint-Tropez, aquelas blusas de babado. Ele acabou entrando na farra também. O que representou a Jovem Guarda para o comportamento do jovem da época, para a música brasileira na época? Representou uma coisa muito nova. Nós fomos vanguarda de toda uma transformação, assim, através daquilo que nós fizemos com tanta alegria, brincando e numa energia tão saudável, tão gostosa, de grupo que se encontra, que, né, influenciado pelo que estava rolando no mundo, pelo rock do Elvis Presley, os Beatles, logo depois, as guitarras elétricas e tudo tudo de novo, uma sonoridade nova, né? Quando a coisa da batida do rock, Bill Haley e seus comedies, quando entraram aquilo, 1, 2, 3, estava uma coisa louca, a vontade de dançar, de sair pulando, né? Então, foi o que nos pegou naquela época, e a vontade de fazer uma coisa que fosse contestando um pouco aquilo que você de casa... Você quer dar uma paradinha por causa do som lá fora? Como é que a gente vai fazer? Tá passando já, tá passando. Ainda tá lá. Eita. Mas vai parar? Vai ficar parado? Tá parando o farol. Mas você acha que parado para vender?
E agora? Ele tá Tá parado ali. Ô, Jade! Jadinha, você vai fazer um favor pra gente. Você vai no carinha do abacaxi, vai dizer pra ele dar um tempo. Porque abacaxi, não dá, nós não conseguimos gravar. Você fala que a gente vai fazer uma propaganda pra ele aqui do abacaxi dele aqui na cultura. Ei, dá uma para um tempo, ó, um tempinho. Nos anos 60, Wanderleia foi ao lado de Roberto e Erasmo Carlos um símbolo para a juventude da época. Você que lançou, né, essa história da mini saia na época, aquele figurino ousado. Né, nos shows, nas apresentações. É que virou moda no Brasil, porque é assim, né, Sabrina? Eu tinha um canhão forte, que era assim, a minha passarela, o meu Fashion Week, era aos domingos na TV Record, que era assim o auge de bop, né, naquela ocasião, pelo diferente que era o programa, pelo, né, o fulgor que tinha o programa. Então eu achei que eu precisava de com roupas diferentes e tal, e não se tinha então uma moda jovem brasileira. Um mercado jovem não existia. Então, isso foi realmente nós que estimulamos, que abrimos no Brasil. E mercado jovem, de coisa. E aí eu ia buscar assim, eu inventava as roupas e no dia seguinte era qualquer luxo, o Brasil inteiro, estava todo mundo esperando o que eu ia fazer no domingo. Quer dizer, você criava e confeccionava? Eu criava, confeccionava. A maquiagem também, a maquiagem era uma coisa que a gente ia inventando maquiagem, ia fazendo correções, ia descobrindo que o escuro fecha, que onde você coloca o claro abre. Então era tudo uma gama de descoberta de coisas que a gente ia fazendo, descobrindo e passando para as pessoas, para os maquiadores. Mas olha esse truque, como é que ela faz isso? Olha aquilo ali, como é que faz. Eu me divertia com isso. Deve ter essa coisa de artista plástica que tem na família, né? Essa coisa que eu herdei também, que herdamos da mamãe também. Então eu achava que tudo era uma forma, tudo era criação. Wanderleia, Wandeca e finalmente Ternurinha, um apelido carinhoso que pegou e até hoje ninguém esquece. Wanderleia, até hoje te chamam de Ternurinha? Ternurinha, houve várias fases, né? Há várias fases assim do Ternurinha. Aquela fase que eu contestei, que eu falava, não quero ternurinha, nuinha. Primeiro foi a ternura de Wanderleia, depois a ternurinha, né? Então, aí eu contestei e não adiantou muito, né? Porque eu tive, assim, a música chamada Ternura. Um programa semanal, eu com Erasmo Carlos, dirigido pelo Carlos Manga, ia na TV Record, né? Semanal, era Ternurinha e Tremendão. De uma certa forma, eu acho que a coisa pegou mesmo, assim, o Ternurinha, foi quando eu já tinha me afastado um pouco já tinha deixado de gravar, já tinha passado a época toda da Jovem Guarda, foi quando eu perdi meu filho, Leonardo. Então, foi uma comoção nacional, assim. Eu até, Sabrina, é uma coisa muito incrível. Aí que caiu a ficha, que eu fui perceber o quanto eu estava assim, enraigada no coração assim, do grande público, sabe, brasileiro e tal, porque foi uma coisa todo mundo me passando tanta força, uma coisa tão bonita, que se estende até hoje. Sabe que às vezes eu vou nos lugares cantar e falo, ai, me dá um abraço assim um pouco mais comovido, que eu estive com você naquele momento. Aí reporta a situação da passagem do meu filho, né? Eu me lembro da minha mãe comentando, né? Então você era pequenininha. Você vê que foi uma coisa que foi muito forte. E aí esse público brasileiro me acolheu de uma tal maneira, eles queriam me botar no colo. Então, a partir daí, eu viria a ternurinha, não houve jeito. O que está acontecendo com a ternurinha? Se alguém entre nós aparece, eu sei que a minha paz tudinho. Wanderleia, muito obrigada por nos receber aqui, viu? Querida.